Boa tarde, garotada do nono ano e também boa tarde aos professores, aos nossos colegas que estão aí no aplicativo do Centro de Mídias, motivando a garotada a continuar estudando, a realizar as atividades, a mobilizar as habilidades. Então, nós estamos usando aí uma frase bem legal e que ela é bem assim unida, porque ela nos traz aí uma ideia de universalidade e companheirismo, que é juntos nós somos fortes. Juntos nós somos fortes para poder motivar aí essa garotada a continuar estudando. Hoje nós continuaremos a estudar os processos e os desdobramentos da Guerra Fria. Nós iniciamos lá atrás com a ditadura civil-militar, terminamos aí essa parte com o processo de redemocratização do Brasil, estudamos alguns aspectos que foram inseridos na Constituição Brasileira de 1988, inclusive aí o seu nome, que foi lhe dado como Constituição Cidadã. Dentro aí desse quadro de revisão do terceiro bimestre, das habilidades e dos objetos de conhecimento, se você, estudante, perdeu alguma aula, perdeu algum conceito, ficou aí um pouquinho fora, das aulas, ainda dá tempo de voltar e se concentrar aí nas atividades, nas habilidades, ok? Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, nós trabalharemos aí a Guerra Fria, seus desdobramentos aí na América, na Ásia e na Europa, ok? Vamos então ler as nossas habilidades e os nossos objetivos. Habilidade: identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. Temos como objetivo identificar as principais características e aspectos da Guerra Fria e conhecer os desdobramentos da polarização ideológica na América, na Europa e na Ásia, e dialogar aí sobre essa polarização, sobre esses conceitos políticos, sociais e econômicos que estão sendo debatidos e implantados em todo o mundo, que é aí o capitalismo e o comunismo, ok? Vamos então dar continuidade à nossa aula com aquela questão problematizadora, aquela questão que nos faz pensar, refletir. Então, vocês já sabem definir capitalismo e comunismo, e vocês então vão colocar aí no chat como você define capitalismo e comunismo. 1 minuto para fazer essa atividade, dedinho no botão, contextualize, muito importante contextualizar. 1 minuto, já voltamos, participe! Legal, voltamos com a interação.
Antes mesmo de eu vir para cá, olhar no aplicativo do Centro de Mídias, já estava já chovendo respostas. Bem rápido. Parabéns aí, galera. A galera está aí ligada e participando das aulas. Eu vou aqui logo, na primeira vez da nossa interação, vou pegar aqui em primeiro lugar as respostas que vieram primeiro, depois eu vou lá para o meio do chat e aí para o final do chat, para nós conseguirmos pegar o maior número de respostas aí dentro do tempo. Vamos lá, professor Wagner. O professor Wagner dá a sua contribuição dizendo que capitalismo é livre concorrência, gera desigualdade social e o socialismo a igualdade de direitos. Essa é a resposta que o professor Wagner coloca aqui para nós estarmos contextualizando. Vamos pegar aqui uma resposta aqui a Lavínia. Olha a maneira que a Lavínia colocou. Capitalismo é tudo meu. É assim que ela coloca, né? A questão do acúmulo de capital. E comunismo, tudo nosso. Ou seja, há aí a equidade social. Olha que legal o jeito que a Lavínia, né? A Lavínia respondeu. Vamos lá, a professora Cristiane, ela diz boa tarde, professora Cristiane, junto nós somos fortes. Vamos pegar mais uma resposta aqui. Vamos lá, Letícia, sistemas sociais que têm seus déficits e seus benefícios. Olha a resposta da Letícia, ou seja, nada de ideologização, né, de idealismo, ou seja, todos os sistemas possuem benefícios e malefícios, ou seja, não existe sistema perfeito no mundo inteiro, né? A história nos mostra isso. Bem legal a resposta que ela nos deu e as respostas que vocês, estudantes, estão nos trazendo. Nos mostra que vocês estão compreendendo aí a diferença entre capitalismo e comunismo. Legal? Vamos então dar continuidade à nossa aula com a próxima tela. Próxima tela, vamos entender aí o conceito de Guerra Fria, né? Vamos voltar novamente a entender o que é essa Guerra Fria, como que nós poderemos entender aí conceitualmente essa palavra. Guerra Fria foi um conflito ideológico, né? Conflito de ideias, de sistemas. De 1945, final da Segunda Guerra Mundial, 1991, vamos dizer, a fragmentação e o fim da União Soviética, que polarizou a Europa, a Ásia, a América, em dois modelos econômicos opostos em sua natureza teórica e prática. O modelo socialista foi implantado no antigo Império Russo em 1917, final da Primeira Guerra Mundial. 1917 vai marcar aí a saída do Império Russo da Primeira Guerra Mundial e a entrada dos Estados Unidos. A Rússia saiu da guerra porque lá os bolcheviques já estavam fazendo aí as articulações para derrubar o governo do czar Nicolau II, ou seja, já a marcha da revolução já estava sendo construída. Nesse modelo social, político e econômico, o Estado intervém na economia, cria normas de regulação no mercado financeiro, além de reduzir as liberdades individuais em favor da igualdade social. E é aí, justamente nessa fina ponta entre as liberdades individuais e a igualdade social, é aí onde vai ter justamente os pontos de tensão entre capitalismo e socialismo. Legal? Professor, mas a gente sempre fala aí sobre capitalismo e comunismo. Qual é a diferença? Ou não tem diferença entre capitalismo e comunismo? Na verdade, o socialismo seria o princípio da revolução.
aonde, né, os trabalhadores, né, na figura do Estado, começa aí a planificar a economia, a distribuir rendas, a fazer aí uma igualdade social. O comunismo, nós poderíamos dizer aí que seria a finalização, a conclusão, o telos do socialismo, né? A teleologia, o final, né? O fim do sistema no sentido de conclusão plena, né? A conclusão plena com aí a supressão das classes mais ricas e as classes mais pobres. Nós chamamos isso de comunismo utópico, porque ele está presente na teoria, na filosofia, mas não foi possível a sua prática, né? O comunismo não chegou à sua fase utópica, se dividindo aí em várias vertentes, em vários lugares do mundo, com formas particulares e peculiares, né, de administração. Então, quando nós falamos entre socialismo e comunismo, nós estamos no caminho, né? O socialismo ele vem implantando, né, esse comunismo que é a ausência das classes sociais, né, a supressão entre os ricos e pobres. Todo mundo ali na linha social mais igualitária, ok? Então, vocês já entenderam, já tiraram as dúvidas do que é capitalismo e comunismo. E essa guerra, essa polarização ideológica, ela vai ficar aí de 1945 a 1991, é Guerra Fria, porque é uma guerra de influências, e não uma guerra diretamente falando, uma guerra aí nos moldes da Segunda Guerra Mundial. Temia-se uma guerra, um enfrentamento bélico-militar entre União Soviética e Estados Unidos, por serem aí as grandes potências mundiais do período. E se nós voltarmos lá na nossa imagem, existe um detalhe aí para nós observarmos. Vamos voltar à nossa imagem. Que são aí essa questão das cores, não é? A bandeira vermelha, né, a bandeira do comunismo, e aí a questão da cor azul, representa aí o capitalismo norte-americano. Essa simbologia das cores é importante porque quando esses símbolos caírem aí nas avaliações, vocês já vão conseguir destacar que dentro do contexto da Guerra Fria, 1945-1991, o comunismo soviético aí simbolizado pela cor vermelha e o capitalismo norte-americano é simbolizado pela cor azul. Legal? Deu para pegar? Nós vamos então para a próxima tela. Bom, dentro aí dos princípios comunistas, né, a União Soviética é a maior representante do bloco comunista e os Estados Unidos é o maior representante do plano capitalista, através dessa polarização entre Estados Unidos e União Soviética é que vai ocorrer os desdobramentos aí da Guerra Fria em outros países, inclusive com conflitos e guerras locais, ok? Então, nós teremos aí o plano de auxílio econômico, o plano Marshall, é um plano de ajuda aos países que estão inseridos dentro do bloco capitalista. Do lado comunista também há a Comecon, que é um plano de assistência mútua, também para ir injetar dinheiro, realizar ajudas econômicas e bélicas, também aí nos países que estão dentro do bloco comunista. Então você já vê aí que existe uma polarização aí econômica, porque tanto Estados Unidos como União Soviética estão criando os seus planos de ajuda econômica aos países que estão, respectivamente, aliados às suas ideologias. E essas ajudas econômicas, elas são muito importantes dentro desse contexto de reconstrução dos países que estavam diretamente aí envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Mas não foi somente o plano econômico.
nós temos aí embaixo a OTAN, a Organização do Atlântico Norte. Do lado capitalista, os Estados Unidos tem aí esse acordo militar, tem esse bloco militar, que são os países que estão diretamente ligados aí ao apoio militar norte-americano. Do lado comunista, da mesma forma, o Pacto de Varsóvia vai aí também fornecer aí tecnologias, fornecer armamentos, fornecer aí financiamento também para o crescimento militar aí do lado também dos comunistas. Então, nós temos aí essas divisões aí, esses planejamentos econômicos e militares que vão aí cooperar com essa ideologização do mundo a partir do bloco capitalista e do bloco comunista, ok? Quais são as principais diferenças entre os dois sistemas? Capitalismo, propriedade privada, livre mercado e liberdades individuais. Comunismo, né? Socialismo, né? O caminho, então, para o fim dos princípios comunistas, né? É marcado pela intervenção do Estado na economia e aí também o igualitarismo social. Lembrando que a tensão entre esses dois sistemas está fundamentado aí na tensão entre as liberdades individuais e a igualdade social. É aí que está a tensão. Legal? Deu para entender? Tirou print aí da tela? Muito importante aí você guardar essas informações. Ok? Vamos então prosseguir? Guerra Fria na Europa. Vamos lá, na tela, observar aí mais uma informação. Até agora nós estávamos trabalhando esse contexto mais geral da Guerra Fria, né? Com os planos econômicos e militares de ambos os lados. Agora, o bicho vai pegar aí. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, a Alemanha foi dividida em 4 zonas militares e 2 áreas de influência, que ficaram conhecidas aí como a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, comunista. Essa divisão foi simbolizada pela construção do Muro de Berlim, que ocorreu em 1961. Então, como os primeiros desdobramentos aí, nós vamos ter aí a construção do Muro de Berlim, que separou o território alemão em 2 países. A Alemanha Ocidental, ligada ao capitalismo, e a Alemanha Oriental, ligada ao comunismo, ok? A Alemanha Ocidental, ligada ao Plano Marshall, a Alemanha Oriental, ligada aí à Comecon. E isso fez com que muitas pessoas tivessem problemas, pessoas que possuíam familiares ou do lado capitalista ou do lado comunista, era impedida a passagem das pessoas. Foi muito triste, gerou muito sofrimento para a população local. Então, nós já temos aí como os primeiros desdobramentos da Guerra Fria na Europa, nós teremos a separação da Alemanha entre influência capitalista e influência comunista. Ok? Deu para pegar? Vamos então para uma atividade na tela. Quais são os elementos apresentados nas imagens? Nós vimos aí a tabela que vai mostrar aí a divisão econômica e militar entre capitalismo e comunismo. E nós vimos aí já os primeiros desdobramentos aí com a divisão da Alemanha. Então, a partir aí das imagens que nós aqui estávamos estudando e também que apareceu na tabela, quais são os elementos apresentados nas imagens e na tabela que nos apresentam as consequências da Guerra Fria? Quais são os elementos apresentados nas imagens e na tabela
que nos apresentam as consequências da Guerra Fria. Quero ver esses elementos contextualizados. 2 minutos para fazer essa atividade, dedinho no botão, contextualize, já voltamos, participe. Voltamos para a interação, tá bem legal aqui, os estudantes estão participando. Eu vou aqui mandar um abraço para a professora Corina. Professora Corina, nossa parceira, nos manda uma boa tarde e nos pede para dar um abraço aí para a galera do 9º C, da Escola Estadual Professor Amaral Gurgel, em Salto. Então, professora Corina e os estudantes aí do 9º C ligados na aula e desenvolvendo aí as habilidades. Parabéns aí, galera. Juntos nós somos fortes. Vamos pegar aqui algumas respostas dos estudantes e também dos professores. Por exemplo, a professora Maria, ela vai nos colocar uma consequência. Ela vai dizer o seguinte: como consequência, nós temos um mundo bipolarizado. Os Estados Unidos criaram o Plano Marshall para investir nos países europeus e receber apoio desses países, e a União Soviética criou o Comecon para ter a mesma influência nos países socialistas, ou seja, essas instituições de ajuda mútua financeira e militar também. Vamos lá, Paulo Henrique. A divisão da Alemanha em 2 blocos ideológicos, olha que legal, né? Na cortina de ferro ali, que vai separar ali esse mundo bipolarizado, né? A criação do Muro de Berlim, além de uma disputa acirrada para saber quem era o melhor, gerando então, para contextualizar com você aqui, Paulo, a corrida espacial, né? Os russos conseguiram chegar no espaço e depois os americanos cravaram a sua bandeira lá na Lua. Parabéns, Paulo, pela sua resposta. Vamos lá, a Pamela também vai dizer o Muro de Berlim e a divisão da Alemanha entre capitalismo e comunismo. Vamos pegar aqui mais uma resposta. O Vinícius, ele diz que é o Vinícius Chaves Carvalho, da escola Eurípides Simões de Paula, e ele está falando sobre a divisão da Alemanha, especificamente aí o muro, né, que foi construído na cidade de Berlim, dividindo aí, isolando, é a palavra que ele usa, os capitalistas de um lado e os comunistas do outro. Olha que legal a participação de vocês. E olha, galera, que vocês estão no 9º ano, então
falta pouco tempo aí para vocês chegarem no ensino médio, né? Fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse tema vai aparecer com força no terceiro ano do ensino médio, onde vocês terão aí atividades aí do Enem, questões de vestibulares, que as escolas já vão estar preparando para que você já possa ir treinando para a realização dos vestibulares, das provas também. Então, muito importante ficar ligado nesse tema, porque vocês já estão aí na transição para o ensino médio. E olha, passa rápido, viu? Muito rápido. Vamos lá, gente. Legal a participação de vocês. Os professores também estão participando brilhantemente aí e estimulando vocês. Vamos para a próxima tela. Guerra Fria na Ásia. Na Europa, temos como consequência a separação aí do Muro de Berlim, né? A Alemanha é dividida em duas zonas de influência. E na China, nós teremos a instalação da República Popular da China, que foi uma decorrência da vitória dos comunistas sobre os nacionalistas na chamada Guerra Civil Chinesa. Que guerra que foi essa entre os comunistas e os nacionalistas? É simples. Os nacionalistas, eles não gostavam da abertura comercial da China e a influência dos países imperialistas dentro da China, principalmente a Inglaterra aí com a chamada Guerra do Ópio. Então, esses nacionalistas que defendiam mais o princípio nacional, a China nesse período não era a China de hoje, né, em plena ascensão econômica, mas era um país aí um pouco atrasado em relação às outras potências. Os nacionalistas conseguem derrubar a dinastia que vem governando a China e aí eles tomam o poder. No momento aí, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí uma influência do Japão aí na China, e esses nacionalistas, também como os comunistas, o Partido Comunista Chinês, que vai surgir aí no interior da China, convencendo aí os camponeses e os trabalhadores dos ideais comunistas, eles vão fazer frente aos nacionalistas, mas irão se juntar contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão perde a guerra na Segunda Guerra Mundial, começa aí novamente a luta interna entre os nacionalistas de uma visão mais de pátria, mais de mercado interno, contra os comunistas que já estão também aí com influência da União Soviética, também aí expandindo a sua visão sobre o território chinês. Então, a República Popular da China, a instauração da República Popular da China por Mao Tse-tung foi decorrência da vitória desses comunistas, o Partido Comunista Chinês, sobre os nacionalistas, formando aí então um país comunista até os dias de hoje, com suas características particulares e peculiares dentro ali do governo chinês. Vamos voltar na imagem, mais uma vez? Então, na imagem abaixo, Mao Tse-tung proclamou em 49 a República Popular da China, aliada aí ao bloco comunista. Então, vamos ver que a criação da República Popular da China é um evento que vem antes, então, aí da divisão da Alemanha em dois blocos, ou seja, a construção do Muro de Berlim. Então, em 49, nós vamos ter aí a instalação da República Popular Chinesa, um país de influência comunista. Ok? Vamos lá? Próxima tela, agora na Ásia,
a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. Foi um conflito armado também entre o norte comunista e o sul capitalista. Resultado desse conflito foi a criação de 2 estados dentro da Península Coreana. E o Japão está envolvido aí mais uma vez, porque o Japão, nas suas práticas imperialistas, antes da Segunda Guerra Mundial, já havia invadido a Coreia e colocado ali um regime muito duro para com os coreanos. E, é claro, já havia uma briguinha do Japão com a Rússia, o Japão havia ganhado a batalha lá com o Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial. Então, a União Soviética, ela começa o enfrentamento aí contra o Japão, mas ela ganha influência no norte da Coreia. Então os comunistas começam a tomar o norte da Coreia, começam a ganhar força, e os capitalistas, os Estados Unidos, vendo que os comunistas estavam tomando toda a Península Coreana, eles vão começar aí a invasão pelo sul, fazendo aí uma guerra ping-pong. Ora, o vermelho desce com força para o sul, ora, o azul sobe com força para o norte, chegando na divisa da China. Olha só, então, a China aliada aí da Coreia do Norte. Essa guerra deu empate técnico e eles então assinaram um armistício, promovendo a paz. E aí ficou até os dias de hoje também a Coreia do Norte, que nós vemos muito nos jornais hoje, e também a Coreia do Sul, ok? Lembre-se que um armistício significa que ainda há tecnicamente um conflito, uma guerra ali, ok? Bem legal, deu para ver também aí, influência na Alemanha, influência na China, que se torna comunista, e aí essa pequena península aí da Ásia, a Coreia, é dividida em 2 países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Vamos voltar mais uma vez na tela, para vocês visualizarem aí. Coreia do Norte, comunista, Coreia do Sul, capitalista, também com a sua peculiaridade e particularidade aí do sistema comunista coreano. Legal? Vamos então continuar. Próxima tela. A Guerra do Vietnã também é um desdobramento da Guerra Fria, 1959 a 75, foi um desdobramento da Guerra da Indochina, 1956, 1954. Essa região que vocês estão aí olhando no mapa, Laos, Camboja e Vietnã, foi uma área dominada pelo sul, aí o amarelinho sul, foi dominado, na verdade toda a região foi dominada pelos franceses, ok? Laos, Camboja e Vietnã, todo esse território foi dominado pela França, ok? Antes da Segunda Guerra Mundial. E foi dado o nome dessa região aí pelos franceses de Indochina. O que foi a Guerra da Indochina? Foi o fortalecimento do norte vermelho. O que representa a cor vermelha? Comunismo. Foi um fortalecimento do norte com influência e investimento da União Soviética, ok? E o fortalecimento de soldados para expulsar a influência da França dessa região. A França, ligada ao capitalismo, ligada aos Estados Unidos, com investimento norte-americano, não uma guerra direta, mas um investimento, ele estava por fora colocando seus investimentos, também começam aí a fazer a força da França, a fortalecer a França. Mas os franceses foram expulsos dessa região, e começou-se aí também um confronto aí entre o norte
e o sul. O norte dominado aí pelo comunista, né, com apoio soviético, e o sul pelos capitalistas norte-americanos, ok? Vamos voltar mais uma vez lá na tela para nós terminarmos a conclusão. Vamos lá? Então, o país foi dividido em duas nações, Vietnã do Norte comunista, Vietnã do Sul capitalista, e após a independência, né, ou seja, os territórios que foram livres aí da França, as duas áreas de influência, Norte e Sul, entraram em conflito, tendo os Estados Unidos e a União Soviética como fornecedores de tecnologia bélica para ambos os lados. Mas também na Guerra do Vietnã nós vamos ter uma vitória dos comunistas e na união do país o Vietnã se constrói também a partir do sistema comunista, diferente da Coreia do Norte, diferente da China. Ok? Vamos lá, gente. Já está terminando a aula. Sobre a Guerra Fria na Ásia, nós podemos afirmar. Estão corretas as alternativas. Quais as alternativas estão corretas? Aí, 1, 2, 3 ou 4. 1 minuto vocês conseguem responder no chat, mas não faça correndo. Leia, que não está difícil, ok? Em 1 minuto nós já voltamos. Participe. Legal, eu já estou vendo aqui que a maioria dos estudantes colocaram ali a alternativa 3 como resposta. Vamos ver? Na tela para vocês. Vamos lá, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã foram consequências diretas do imperialismo do século XIX e da Segunda Guerra Mundial. Correto? Está correto. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã foram consequências indiretas das guerras napoleônicas e do imperialismo. Está errado. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã estavam relacionadas à derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e à expulsão dos franceses da região conhecida como Indochina. Está correto. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã foram desdobramentos da polarização ideológica da Guerra Fria e serviram como territórios que representavam, no plano da estrutura social e política desses países, a disputa entre capitalismo e comunismo. Então, vocês acertaram, a resposta correta é A, C e D. E 1 minuto, hein, galera? Olha aí como que vocês, quando vocês se concentram, vocês realizam as atividades, ok? Vamos então, para a gente encerrar, ver rapidinho aí a tela da Revolução Cubana. Vamos lá, na Guerra Fria na América, achava que não ia chegar a Revolução na América? A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista de Cuba no 1º dia de janeiro de 59, pelo movimento 26 de julho, liderado pelo então revolucionário Fidel Castro. O apoio soviético, depois do movimento armado, enfatizou seu caráter anticapitalista e também anti-americano, para posteriormente alinhar o país com o chamado Bloco Socialista. Então, quando o Fidel Castro consegue fazer a Revolução Socialista lá em Cuba, toda aquela problemática social, muita miserabilidade em Cuba, a Revolução, né, o Fidel faz aí a reforma agrária e também consegue ajudar aí a galera mais pobre, ok?
Gente, para nós finalizarmos a aula, vou pedir para a nossa equipe técnica aqui adiantar e já colocar lá no quadro Protagonismo Juvenil, para nós contemplarmos e vermos aí a atividade aí da galera. Quem vai estar falando conosco hoje vai ser a estudante Daniele Barbosa Borges, da Escola Alda Mata, cidade Arco-Íris, em Tupã. Vamos ver a aula que ela vai nos dar agora? O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da raça, do sexo, da nacionalidade, da etnia, do idioma, da religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Os direitos humanos são garantidos legalmente pela Lei de Direitos Humanos, protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com devido processo legal. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Olha que legal aí, né? A fala da Daniele. Desde manhã eu estou falando que eu já posso pendurar chuteiras e aposentar, porque a juventude vem com força. Parabéns, Daniele, parabéns aí à professora Elaine, ao professor Rafael. Você é um talento nato. Continue mandando aí os vídeos para nós e olha, continue firme, porque a sociedade brasileira precisa de estudantes como você. Parabéns, nós já estouramos o tempo, mas eu não poderia deixar de elogiar aí essa galera que está sendo protagonista, ok? Gente, a aula acabou, quarta-feira tem mais, continue estudando e tchau! Gravando, take 1. Eita, já foi? Pega aqui. Fala, galera, tudo bem? Eu tô aqui para contar uma coisa para vocês. É uma coisinha que vai ajudar todo mundo por aí. A partir de setembro, você vai poder acessar o repositório das aulas através do aplicativo do Centro de Mídias sem usar nadinha da sua franquia de internet. Sim, eu disse de graça. E você deve estar se perguntando o que é mesmo repositório? Calma, eu já te explico. Repositório é onde ficam guardados os vídeos das aulas e também os slides de apoio de cada aula. Tudo disponível para você, ó, facinho. Gente, ter acesso a todo esse material é uma baita ajuda para alunos e professores. É ou não é? Olha só, lá você faz a busca do material por ano,
por série ou por componente curricular. Então se você perdeu uma aula, se você ficou com dúvida, ou melhor, se você quer aprofundar os estudos em determinada matéria, a gente dá uma mãozinha para você. Agora, fique esperto, para ter acesso gratuito a todo esse material, tem que ser através do aplicativo do Centro de Mídias, ok? Pra quem gosta de estudar, esse é um presentão, não é? Então, ó, força, foco e continue acompanhando as aulas através do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Até mais! Tchau!